Será que o meu diploma de economista, depois de 4 anos estudando incessantemente para virar um economista, valeu para alguma coisa? Será que eu posso pegar esse diploma e jogar no lixo agora? Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu não atuo mais como economista. Então eu já não atuo na minha área de formação. E provavelmente a maioria das pessoas que se formam no Brasil, que se formará nos próximos anos, não irá atuar. Porque essa é a estatística. A grande maioria das pessoas não trabalham na sua área de formação. E eu vou te contar nesse vídeo exatamente se o meu diploma de economia não serviu para nada. Para quem não sabe da minha trajetória, eu comecei no canal falando de faculdade de economia. Enquanto eu estava na faculdade, eu ainda trabalhava no mercado financeiro. 90% do meu público ainda me manda mensagens no Instagram, aqui no YouTube, pedindo dicas de mercado financeiro. Mas poucos sabem, pelo menos da grande massa, que eu não trabalho mais no mercado financeiro faz pelo menos 3 anos. Faz 3 anos que eu já trabalho nesse ramo de startups, principalmente na área comercial e de marketing. É uma mudança muito louca, porque se você pensar de uma forma palpável, no dia a dia, eu não uso nada que eu aprendi na faculdade e eu utilizo no meu trabalho atual. É um trabalho que eu preciso muito mais da minha lábia, conhecimento do produto, conhecimento técnico, conhecimento de tecnologia, conhecimento da área do produto que eu estou ofertando. E a bagagem de economia, da macro, microeconomia, isso se perdeu. Eu acho interessante, eu acho muito interessante. Se eu estou assistindo o Jornal Nacional e vejo algo da taxa Selic, eu sei o que é. Eu posso fazer uma análise, por mais que superficial, com mais embasamento que a maioria das pessoas. Mas será que isso serviu para alguma coisa? Será? Então, basicamente, a faculdade de economia, eu já tenho vídeos contando inúmeras vezes minha experiência, que foi fantástico. Mas uma coisa da faculdade que ninguém te conta, e ela é fundamental para a sua vida, para a sua carreira, é a questão da frustração. Sim. Então, quando eu me formei da faculdade, cara, eu já sabia que era predestinado que eu não ia ficar no mercado financeiro. Eu já estava saindo do mercado financeiro, nos meus primeiros meses nas startups eu ainda estava na faculdade, e eu me frustrei muito no começo da faculdade, porque a faculdade de economia, quando você entra, você imagina que você vai aprender coisa de investimento, de política, normalmente essas duas razões porque alguém entra em economia. E você começa a ver que, cara, pelo menos na minha época eu não tinha tanta informação no YouTube, né? Eu acho que foi uma das primeiras pessoas a falar de faculdade de economia no YouTube. Eu achava que era aquilo, investimento, política, eu vou ficar super top nisso. E a grande realidade é que a faculdade quase não tinha nada disso. Você podia aplicar muitos conceitos ali, né? Mas, cara, eu fui massacrado em cálculo. Você tem a primeira aula de cálculo, você não vê aplicabilidade pra porra nenhuma. Você fica, mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? Você fica maluco. Você fala assim, mano, por que eu escolhi essa faculdade? Acho que qualquer faculdade te dá essa frustração. Você pega uma matéria que você fala, mano, o que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Não era isso que eu pensava que era. Só que essa frustração é a grande sacada. Você não saber as matérias que você vai ter, ou ter matérias diferentes da que você pensava, é um gatilho muito importante para despertar interesses em você, porque você está testando algo novo. Pensa, se você decidir não fazer faculdade, quer fazer curso online, cara, o curso online você escolhe exatamente o que você vai aprender. Isso é bom? Isso é bom, porque você tem um aprendizado mais específico da área. Entretanto, por outro lado, você não aprende algo que você não quer aprender. E isso é fundamental, para você aprender algo que você nunca pensou em aprender antes, eu nem sabia que existia. Então a faculdade foi abrindo esse caminho que eu pude aprender coisas que eu nem sabia que eu queria aprender. Estatística. Cara, querendo ou não, a estatística na faculdade de economia é uma das bagagens, talvez das coisas mais primordiais que eu mais aplico no meu trabalho hoje. Claro, não aplicado à economia, mas os fundamentos da estatística, teste de hipótese, poder fazer algo mais avançado, me destaca no meu trabalho de vendas. Então, já resumindo para vocês, sim, o diploma serviu para alguma coisa, ele não foi jogado no lixo. Eu faria a faculdade de economia de novo? Com certeza. Eu acredito que o jeito que as pessoas pensam ao fazer faculdade é fundamental. O efeito de sinalizar para o mercado que você quer aprender, você tem vontade de aprender, você cursou uma faculdade, é maior do que o valor agregado da faculdade. A faculdade é uma sinalização, no final das contas, para o mercado. Então foi muito bom para mim ter feito faculdade, não me arrependo nem um pouco, tá? É claro que 99% eu não uso as coisas no dia a dia, mas o olhar, pelo menos, aí eu posso falar só da faculdade de economia, que foi a que eu fiz, ela te faz olhar para o mundo de uma maneira talvez mais racional, uma maneira mais lógica e uma maneira como se fosse uma engrenagem.
e que tudo acaba se conectando, uma variável vai impactando a outra. E isso acabou afetando minha cabeça de um nível que eu tenho um olhar lógico para as coisas, para processos de empresa, muito melhor do que pessoas com outras formações ou com uma formação mais voltada a marketing. Eu consigo ter um diferencial quando eu olho para marketing do que uma pessoa que veio da bagagem de marketing, porque veio de uma escola um pouco mais analítica. E eu acredito que isso é uma habilidade muito importante para os dias de hoje. Então a faculdade, sim, me agregou muito da cabeça do jeito que me faz pensar, do jeito que eu construo um raciocínio, o jeito que eu leio um artigo sobre marketing, por exemplo. Grandes pesquisadores sobre marketing e neurociência soltam artigos. Na hora que eu vou ler, eu consigo entender porque eu tenho a bagagem estatística que esse cara tem, que a maioria das bagagens faculdades de marketing não oferece. Além disso, a faculdade me ajudou em outro aspecto, que foi o networking, a rede de contatos que você vai criando. Porque, querendo ou não, eu acabei cursando economia, conheci muita gente, acho que quase todo mundo que eu conheço hoje trabalha em banco. Eu consigo ter um conhecimento do setor financeiro, eu consigo ter informações que eu não teria de outras áreas para poder criar coisas novas. E aí que a gente entra num termo fantástico que é a criatividade. A criatividade, para mim, no meu entendimento, é quando a gente mistura dois conceitos diferentes que nunca foram usados juntos de uma mesma maneira. Então, eu pegar um jeito que um processo que um banco faz alguma atividade e trago isso para startup, porque não foi algo que foi visto antes em startup. Isso é ser criativo. Eu estou transformando, misturando duas ideias em uma diferente. Então, eu acredito que essa bagagem de economista me trouxe um jeito, um olhar que eu posso olhar para um projeto de startups, que não tem muitos economistas em startup, de uma maneira diferente, tornando um profissional valioso. Você me pergunta, Johnny, quero trabalhar em startups, a melhor faculdade para eu fazer economia? Talvez não. Eu digo que muita gente tem muito diferencial que elas não sabem utilizar do seu diploma. Por exemplo, em startups, a gente tem startups na área jurídica, na área de medicina, startups que mexem com esse setor. Se você é formado em direito ou em medicina, você pode se tornar um vendedor de um produto de uma startup que vende produtos médicos. E você vai ter um conhecimento que um vendedor normal não vai ter, uma pessoa com bagagem só de vendas. Porque você vai ter um conhecimento específico da área. Você vai poder ser mais criativo nas soluções, vai poder falar com a pessoa de uma maneira diferente. Então as pessoas deveriam utilizar do seu diploma como um grande diferencial para a carreira, por mais que não seja o diploma da área. Então isso é uma dica valiosa para você que está pensando numa transição de carreira, para você que já está no final da faculdade e não tem interesse na área da faculdade, é de você construir uma narrativa para a sua carreira em que vai englobar toda a sua experiência, toda a sua bagagem prévia da faculdade, que você talvez não tenha correlação com a sua área que você quer atuar, e construir uma narrativa. Por exemplo, sou formado em economia. Se eu quisesse trabalhar numa startup, eu ia procurar uma fintech, uma de finanças e tecnologia. Assim, cara, eu tenho uma bagagem de economia, eu sei todos os termos técnicos da área, e eu sei vender, sei me comunicar. Eu consigo misturar essas duas habilidades e me tornar um profissional único para vocês. Então, saber fazer essa construção de narrativa para a sua carreira, saber conectar os passos, por mais distantes que eles estejam, é fundamental para a sua construção de carreira. Porque é muito provável, meu amigo, que você não vai atuar na sua área para sempre. Na nossa geração, provavelmente vai passar por mais de 5 funções completamente diferentes na nossa carreira. Então, é muito normal que a gente vai ter que se adaptar, vai ter que ter flexibilidade e vai ter que construir essas narrativas conectando pontos. E eu acho que é a parte mais bela da nossa história é o jeito que a gente conta a nossa história para as pessoas. Então, eu acredito que quando eu estou passando um processo seletivo, quando eu estou aplicando, e uma pessoa fala assim, cara, você cursou economia, o que você está fazendo aqui? Cara, é isso. Tem uma conexão, tem uma história, tem um porquê. E esse porquê me torna único e me torna valioso para você. E eu consigo me vender minhas horas de trabalho de uma maneira que ela valha mais. Eu não estou simplesmente não conectando os pontos e me colocando como um profissional para baixo. Então, eu acho que isso agrega na sua carreira. E eu espero que essa reflexão funcione para você. Mas antes de eu dar, talvez, a última dica, eu tenho que falar que, caso você queira um amigo para conversar, quero cursar economia, quero cursar administração, áreas correlatas, não sei, não conheço ninguém que fez, eu posso te ajudar. Eu tenho uma consultoria aqui no canal que você paga um valor, a gente entra 1 hora juntos numa reunião virtual
e a gente conversa sobre a sua carreira. A gente pode conversar sobre o que está acontecendo, quais são os seus gostos, o que você quer fazer, por que economia, onde você quer trabalhar. Posso explicar um pouco da área. Então já ajudo muita gente que quer seguir com uma carreira. Ou até mesmo alguém está em transição, que é uma análise de currículo, de LinkedIn. Faço tudo isso na consultoria também. Então a dica mais fundamental para você organizar seus pensamentos e fazer essa reflexão como eu fiz, foi um exercício simples que uma recrutadora uma vez me passou, né? Uma consultoria que eu tive, de construir uma linha do tempo, botar toda a minha bagagem, até porque ver a bagagem pré-faculdade fundamental. Então, sou filho de vendedor de carro, já tinha vendas em casa. Tudo isso já vai construindo por uma narrativa que eu não fui simplesmente nasci, fiz faculdade de economia e trabalho em vendas. Não, eu sou filho de vendedor, tive essa experiência em casa, via pais vendedores o tempo todo, eram minhas maiores referências, fiz economia por um momento de vida mais adequado, que eu gostava de política. Entretanto, chegou um momento que eu me vi com o dom de vender. Então tudo isso está construindo uma narrativa e a construção dessa linha do tempo, de eu colocar no papel os eventos mais importantes da minha vida, que afetaram minha carreira ou minha ambição, de uma maneira que eu consegui construir essa linha lógica. Caso você queira conhecer um pouco mais da minha bagagem em vendas ou saber se vendas é para você, que eu acho que é uma área super fundamental, uma área que dá muito dinheiro, aliás, eu vou deixar um vídeo agora para você assistir, caso você tenha interesse. Por esse vídeo é só, espero que tenha gostado e tchau.